E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal, e nesse vídeo pra gente falar um pouquinho a respeito da Netflix e o interesse dela em fazer parte do cloud game, isso mesmo. Ao que tudo indica, a Netflix tem interesse em entrar no serviço de jogos na nuvem. Será que vai dar certo? Bom, é sobre isso que queremos falar no vídeo hoje. Não se pedir muita ajuda e a colaboração de todos vocês para deixar o like, a inscrição no canal e não se esqueça também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, me ajuda demais, beleza? Bom, sem enrolação então, simbora falar da Netflix, né, que tem interesse em ingressar no mercado de jogos na nuvem, tá bom, molecada? Bom, eu vou até traduzir a página aqui com vocês. É um site, acredito que seja o mexicano, o argentino, eu não sei. Se chama infobuy.com, tá? Então você está comigo aqui na tela e a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora, tá? Bom, a matéria diz o seguinte: a Netflix também está pensando em ter um serviço de videogame na nuvem, tá? A ideia que a empresa tem é apresentar um serviço alternativo e não algo que substitua um console, tá? Bom, começando por aí, molecada, esse é o pensamento correto que se deve ter de quem quer criar um serviço de cloud gaming, tá? Eu já até falei para vocês em vídeos anteriores que essa questão de jogos na nuvem substituir o console não faz o menor sentido. É uma experiência bacana, é uma experiência legal para quem não tem condições de ter um console, mas aí você substituir o console de mesa e tudo mais, eu acredito que não seja por aí caminho, tá? Porque a gente sabe que a qualidade gráfica é superior, latência também é muito melhor quando você tem algo sendo jogado nativamente, então devemos partir desse pensamento e eu acho que quando a empresa parte desse pensamento, pode ter aí um caminho bem bacana, tá? Bom, continuando, a Netflix permanece firme em seu olhar para os videogames. Apesar de não conseguir os números desejados com os jogos lançados, no caso os jogos mobile, a plataforma está considerando entrar no sistema de jogos em nuvem, que não funcionou para o Stadia, mas que o Xbox conseguiu consolidar, e esse consolidar acredito que seja com muita maestria, tá? O Xbox, juntamente ali com o GeForce Now, são os dois grandes pilares do universo do cloud game, molecada, tá? O Stadia para mim pecou em diversos pontos, mais precisamente na qualidade do serviço prestado, tá? Ele vem com uma ideia inovadora e tudo mais, só que eles não souberam administrar, não souberam investir de maneira adequada nos estúdios, e nisso eu não falo somente em questão de grana, pessoal. Acho que em relação a uma estruturação boa dentro da plataforma. Isso não foi feito pela Stadia e acabou culminando na descontinuidade do serviço, que é uma pena, tá? Era um serviço bastante promissor, mas que eles não souberam administrar, não souberam lidar, tá? Então, esse é um erro que eu acho que deve partir daí, entendeu? Você vê um negócio que não deu certo para tentar fazer um novo que dê certo, tá? Bom, de acordo com o Mike Verdo, vice-presidente de jogos do aplicativo, a ideia é expandir sua oferta de jogos, mas não substituir o console, pois é um modelo de negócios diferente, que foca mais em software e pouco com hardware, molecada. Até porque são jogos via streaming, tá? Então, te possibilita expandir horizontes sem ter um custo elevado em relação a um hardware, tá? Continuando aqui, abre aspas. É uma mais-valia. Não estamos pedindo que você se inscreva como substituto do console. É um modelo de negócio completamente diferente, ponto. A esperança é que, com o tempo, se torne essa maneira muito natural de jogar onde quer que você esteja, fecha aspas, disse ele ao TechCrunch. Continuando aqui, como chegar à nuvem e não cair. Esse é um ponto, né, que a galera toma como exemplo Stadia, né? Stadia vira e mexe, é muito batida nessa questão, né, molecada? Bom, recentemente o Stadia anunciou que vai fechar os servidores em janeiro do próximo ano, já fechou já há um tempo, né? O que foi um golpe para este formato que tem crescido nos jogos recentemente, mas ainda não consegue a estabilidade necessária. Também devido às limitações que existem em algumas regiões do mundo, competindo com o formato de console ou console já estabelecido. No entanto, Verdo destaca o que foi feito pelo aplicativo do Google e menciona o aspecto que poderia diferenciá-lo. Abre aspas, o Stadia foi um sucesso técnico, foi divertido jogar lá, ele teve alguns problemas com o modelo de negócio, conforme falamos anteriormente, com certeza, fecha aspas. Sobre um possível comando criado pela Netflix, o gestor não vê com muita clareza, e sim estão a concentrar esforços para a consolidação do estúdio, como que vai abrir no sul da Califórnia,
que se soma a 5 que a empresa já tem, como que abriu no mês passado em Helsinki, Finlândia. Galera, esse é um dos pontos cruciais, tá? A gente tem como base o Stadia, que fez alguns equívocos e não deu certo, e aplicar na prática nos serviços seguintes. A questão dos jogos da nuvem é algo que veio para ficar, pessoal. Como a galera começou a ter conhecimento das funcionalidades e tudo mais, viram que esse seria um caminho bem bacana para você conseguir jogar os seus jogos ali preferidos de diversos lugares com custo bem mais baixo, não dispensando a questão do console, mas possibilitando você jogar em outros lugares, principalmente para quem não tem o valor, tá? Não vai substituir, mas eu acredito que seja um mercado mais voltado para quem não tem um poder aquisitivo bacana e também para quem quer jogar o game em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, tá? Então, essa vibe dos jogos da nuvem é algo que veio para ficar e tem tudo para ser um grande sucesso, tá? Tudo depende da forma como é estruturado o serviço nos lugares, tá? Um ponto bem crucial aqui é que eles têm que focar nas regiões também onde há uma grande predominância de gamers no mercado, aqui nem no Brasil. O Brasil é um ponto que eu sempre bato na tecla, que ele é visto de forma meio torta, né? Eles são meio que deixados de lado e a gente sabe que aqui é um mercado muito forte em relação a games, a galera consome bacana. Eu sempre bato na tecla que somos aqui top 10 no mínimo, ali estamos no top 10 do mercado de games, tá? E a gente tem uma galera que é apaixonada e eles têm que ver com os bons olhos essa questão, tá? Então, eles têm que parar um pouquinho de deixar a gente de lado para depois e começar a estruturar também aqui, fazer experiências aqui com a galera da América Latina, entendeu? Acho que esse é um ponto que merece destaque, tá? Continuando aqui, mais jogos para a Netflix. Todo esse plano se soma à contratação de pessoal especializado no setor com líderes que vieram de empresas como Zynga e também Blizzard Entertainment, com o objetivo de ter... opa, fugiu o negócio aqui. Bom, destraduziu aqui. Vamos traduzir de novo o que destraduziu. Tá. Neste momento, a aplicação tem 14 títulos em desenvolvimento que se juntariam aos 35 que já estão publicados. Ele já parte do princípio aqui de jogos mobile, tá? A ideia que a Verdo tem, que o Verdo, no caso, tem é que 50% da IP seja de propriedade, ou seja de estúdios da própria Netflix, tá? Aproveitando a quantidade de séries e filmes originais que estão na plataforma. No momento, a ideia é se concentrar em dispositivos móveis, né? E entender que eles estão em um estágio inicial, no meio da busca por usuários em que o aplicativo de streaming está após a perda de vários no ano passado, embora com um aumento de renda recentemente, tá? Bom, ainda temos algumas informações adicionais que não vem ao caso aqui agora. E galera, é o seguinte, falado tudo isso, a senhorita Netflix tem que saber trabalhar com o consumidor. Eu acho que as políticas que eles adotarem em relação a custos adicionais para quem utiliza uma segunda ou terceira tela, eu acho que não é algo por aí, já que você paga um plano mais caro, por exemplo, para ter mais pessoas podendo utilizar uma mesma conta, tendo perfis adicionais, tá? No caso, eu estou falando agora especificamente do streaming de filmes e séries da empresa. Então, eles têm que rever algumas políticas, porque dependendo da forma que eles introduzirem esse serviço, cobrarem esse serviço, trabalharem nesse serviço, pode ser que afaste as pessoas. Então, algo que eles projetam para ser um sucesso pode ser um grande fracasso, tá? Então, assim, eu quero, assim como muitos de vocês, é que tenham mais e mais concorrentes nesse mercado, tá? Para que a gente possa optar por um serviço que se adeque aos nossos interesses, às nossas vontades ali na hora da jogatina, tá? Se vai dar certo, não sabemos. É uma informação adicional, uma informação inicial, né, que temos aqui em relação à Netflix, que a gente espera sim que dê certo com toda a certeza, tá? Que nem eu volto a falar, quanto mais serviços, mais competitividade e mais possibilidade para o consumidor escolher aquele que se adequa ao seu bolso e às suas vontades, tá? Bom, galera, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa bastante like. Aproveite o campo dos comentários também para expor a sua opinião, seu ponto de vista. Vocês acham que vai dar certo? Vocês acham que a Netflix tem tudo para dar certo nesse segmento de jogos na nuvem? Sim ou não, tá? É muito importante, de verdade, a participação de todos vocês, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Recomende, se possível, também esse vídeo ao amigo ou uma amiga, tá? Então é isso. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus, molecada. Até mais e valeu!